O Teatro Municipal de São Paulo resplandecia naquela noite de estreia. O imponente edifício na Praça Ramos de Azevedo brilhava sob as luzes da noite paulistana. Carros luxuosos paravam sob a escadaria histórica, enquanto a elite da cidade subia os degraus para mais uma apresentação de gala. As luzes suaves banhavam o saguão de entrada, onde a elite da cidade se reunia para assistir à mais nova apresentação do balé clássico O Lago dos Cisnes. Entre os convidados, Miguel Torres se destacava não apenas por sua presença imponente, mas pela forma atenta com que observava cada detalhe da arquitetura secular do lugar. Alto, com seus cabelos castanhos perfeitamente alinhados e olhos verdes que transmitiam uma mistura de força e gentileza, Miguel, aos 28 anos, já era um dos empresários mais respeitados do país. Da cobertura de seu escritório na Faria Lima, onde a construtora Torres ocupava os 3 últimos andares de um dos edifícios mais modernos da avenida, Miguel comandava um dos maiores impérios da construção civil do país. Herdeiro da construtora Torres, ele havia triplicado o patrimônio da empresa nos últimos anos, mas mantinha a simplicidade que seus pais lhe ensinaram desde pequeno. Miguel, que bom que você veio! A voz alegre de Marina, sua amiga de infância e atual diretora de marketing do teatro, ecoou pelo saguão. Preciso te apresentar alguém especial. Ele sorriu, ajeitando o terno azul marinho que realçava sua postura elegante. Marina sempre tentava apresentá-lo a alguém, mas Miguel nunca se interessava verdadeiramente. Sua vida era dedicada aos negócios, às artes e à cultura que seus pais tanto valorizaram em sua educação. O burburinho do teatro foi diminuindo gradualmente enquanto as luzes suavizavam. Miguel ajeitou-se em sua poltrona na primeira fila, o programa do espetáculo ainda em suas mãos, O Lago dos Cisnes, uma récita especial. O perfume único do teatro, mistura de madeira antiga e veludo, preencheu seus sentidos quando as luzes se apagaram completamente. As cortinas vermelhas se abriram com uma suavidade quase reverente. Os primeiros acordes de Tchaikovsky preencheram o espaço. Então, como se o próprio tempo suspendesse sua marcha, ela surgiu. Sofia Mendes, a primeira bailarina mais jovem da história do Teatro Municipal, era uma visão de graça e delicadeza. Seus cabelos ruivos estavam presos em um coque perfeito, a pele clara como porcelana capturava a luz dos refletores, e seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que alcançava até a última fileira. O figurino branco parecia capturar cada refletor, criando um halo suave ao seu redor. Ela não apenas dançava. Cada movimento seu contava uma história. Cada gesto era preenchido de significado. Seus braços se moviam como asas, delicados mas precisos, e seus pés mal pareciam tocar o chão. Miguel percebeu que havia se inclinado para a frente em sua poltrona, completamente hipnotizado. Durante toda a apresentação, ele não conseguiu desviar o olhar. A transformação de Sofia de cisne branco para negro era tão convincente que arrancava suspiros da plateia. Mas eram os momentos mais sutis que o capturavam. A forma como ela parecia flutuar durante as piruetas, a delicadeza de suas mãos, a emoção genuína em sua expressão. Pela primeira vez em sua vida, Miguel Torres, o homem que construía impérios de concreto e aço, entendeu o verdadeiro significado da palavra mágica. Mal sabia ele que aquela jovem de 24 anos, que todas as manhãs fazia seu caminho a pé do seu apartamento em Higienópolis até o teatro, passando pelos casarões históricos e prédios Art Deco da Rua Piauí, mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, quando as cortinas se abriram, o teatro inteiro pareceu prender a respiração. Sofia surgiu no palco como uma aparição etérea. Seus movimentos fluidos desafiavam a própria gravidade. Cada gesto preciso carregava uma história. O coque perfeito coroava sua figura delicada, e sob as luzes do palco, ela parecia brilhar com uma luz própria. Seus olhos azuis, intensos e concentrados, transmitiam toda a paixão pela dança que a trouxera até ali. Miguel se viu completamente hipnotizado. Pela primeira vez em sua vida,
Os números, contratos e negócios pareciam distantes. Só existia ela, flutuando pelo palco como se a gravidade fosse apenas uma sugestão. Após a apresentação, no coquetel que seguiu, Marina finalmente fez as apresentações. Miguel, esta é Sofia, nossa primeira bailarina. Sofia, este é Miguel Torres, meu amigo de infância e, acredite, um dos maiores apreciadores de arte que conheço. O tempo pareceu desacelerar quando seus olhares se encontraram. Sofia, ainda com resquícios da maquiagem de palco, sorriu de uma forma que iluminou todo o ambiente. Miguel, sempre tão eloquente em reuniões de negócios, sentiu as palavras fugirem. Sua apresentação foi... Ele começou, buscando as palavras certas. Técnica. Precisa. Sofia completou, já acostumada com análises críticas. Mágica. Ele respondeu simplesmente, e o sorriso dela se abriu ainda mais. A conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Falaram sobre arte, sobre a história do teatro, sobre as diferentes formas de ver beleza no mundo. Sofia descobriu que por trás do empresário bem-sucedido havia um homem sensível e culto. Miguel percebeu que além da bailarina talentosa, existia uma mulher doce e profunda. A noite acabou rápido demais para o gosto de ambos. Na despedida, Miguel reuniu coragem. Você aceitaria jantar comigo amanhã? Sofia hesitou por um momento, suas bochechas corando levemente. Só se você prometer me contar mais sobre sua visão de arte, ela respondeu com um brilho maroto nos olhos. É um encontro então, ele sorriu, sentindo seu coração acelerar como há muito não acontecia. Naquela noite, enquanto Sofia voltava para casa ainda nas nuvens após sua performance e o encontro inesperado, e Miguel dirigia seu carro pensando no sorriso que o encantou, nenhum dos dois imaginava que aquele era apenas o começo de uma história que desafiaria até mesmo os limites da memória. As luzes do Teatro Municipal se apagaram lentamente, guardando em suas paredes centenárias o momento exato em que dois corações começaram a bater no mesmo compasso. O Terraço Itália, no 41º andar do edifício Itália, oferecia a vista mais impressionante da cidade. Miguel havia reservado a melhor mesa, de onde podiam ver a cidade iluminada se estendendo até o horizonte. Sofia chegou pontualmente às 8, usando um vestido azul claro que realçava seus olhos e seus cabelos ruivos soltos em ondas suaves. Seu coração acelerou ao ver Miguel esperando por ela na entrada. Ele estava ainda mais bonito que na noite anterior, se é que isso era possível. Você está deslumbrante, Miguel disse suavemente, beijando-lhe a mão num gesto elegante que a fez sorrir. A mesa reservada ficava próxima à janela, com vista para as luzes da cidade. O sommelier veio pessoalmente recomendar o vinho, e Sofia percebeu como todos tratavam Miguel com respeito genuíno, não apenas pela sua posição social, mas por seu jeito gentil de tratar a todos. Então, Sr. Torres, ela brincou, após o primeiro gole de vinho, sempre traz suas bailarinas para jantar aqui? Miguel riu, seus olhos verdes brilhando com diversão. Na verdade, senhorita Mendes, você é a primeira bailarina que convido para jantar. Ou melhor, a primeira mulher em muito tempo. A conversa fluiu naturalmente, passando por diversos assuntos. Sofia contou sobre sua infância, os pais professores que sempre apoiaram seu sonho de dançar, as horas intermináveis de treino. Miguel falou sobre a pressão de herdar os negócios da família, mas como seus pais sempre insistiram que ele precisava ter uma formação cultural sólida. Minha mãe me levava ao teatro desde pequeno, ele confidenciou. Dizia que um homem de negócios sem sensibilidade para a arte é como um pássaro que não sabe voar. O jantar se estendeu por horas, e quando perceberam, eram os últimos no restaurante. Miguel insistiu em levá-la para casa. No carro, um silêncio confortável se instalou, quebrado apenas pela música suave que tocava. Ao chegarem ao prédio dela, Miguel desceu para abrir sua porta.
Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Sofia, quando ele se aproximou para se despedir. Posso te ver amanhã? Ele perguntou, sua voz baixa e suave. Tenho ensaio o dia todo, ela respondeu, um pouco desapontada. Posso assistir? A pergunta saiu espontânea, fazendo-a sorrir. Você não tem uma empresa para administrar? A empresa pode esperar algumas horas. Ele respondeu com um sorriso que fez seu coração falhar uma batida. Pararam diante do prédio Art Deco em Higienópolis. A luz suave dos postes de rua criando sombras delicadas nas árvores centenárias. Miguel desceu para abrir a porta do carro para Sofia, e quando ela saiu, o perfume suave de seu cabelo preencheu o ar entre eles. Um momento de silêncio se instalou, carregado de expectativa. Sofia percebeu que não queria que a noite acabasse, que queria guardar cada segundo daquele momento. Miguel deu um passo em sua direção, e ela sentiu seu coração acelerar. Foi uma noite perfeita, ele disse, sua voz grave e suave. A forma como ele a olhava fazia Sofia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. O vento suave da noite brincou com uma mecha solta do cabelo dela. Miguel, num gesto delicado, ajeitou o fio rebelde atrás de sua orelha, seus dedos roçando levemente a pele do rosto dela. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha com aquele toque tão simples e tão íntimo. Seus olhares se encontraram, e o mundo pareceu desacelerar. A luz suave da noite paulistana criava sombras delicadas no rosto de Sofia, e Miguel pensou que nunca havia visto algo tão bonito quanto os olhos dela naquele momento. Inclinou-se lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar se quisesse. Mas Sofia não queria recuar. Seu corpo inteiro ansiava por aquele momento, como se tivesse esperado por ele sua vida inteira. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o universo inteiro tivesse parado de respirar. O beijo começou suave, delicado, como uma pergunta silenciosa. As mãos de Miguel encontraram a cintura dela com reverência, enquanto Sofia, instintivamente, apoiou suas mãos no peito dele, sentindo seu coração bater tão acelerado quanto seu próprio. O perfume dela o inebriava, e ele precisou de todo o seu controle para manter o beijo gentil, quando seu coração pedia por mais. Era um beijo que falava de promessas, de possibilidades, de um futuro que começava ali, naquele momento perfeito sob o céu estrelado de São Paulo. Quando finalmente se separaram, ficaram ainda por um momento com as testas encostadas, como se nenhum dos dois quisesse quebrar aquela conexão recém-descoberta. Boa noite, Sofia, ele sussurrou ao se afastar, sua voz rouca de emoção, seus dedos acariciando suavemente o rosto dela. Boa noite, Miguel, ela respondeu, suas bochechas coradas e um sorriso que não conseguia, nem queria, conter. Naquela noite, o sono parecia uma impossibilidade para ambos. Em seu apartamento em Higienópolis, Sofia dançava descalça pela sala, seu corpo traduzindo em movimento a alegria que transbordava de seu coração. Parava ocasionalmente diante do espelho, tocando seus lábios com a ponta dos dedos, como se ainda pudesse sentir o beijo dele. A cidade dormia lá fora, mas dentro dela, tudo estava desperto, vibrante, novo. Na cobertura dos jardins, Miguel também estava perdido em pensamentos. Com um copo intocado de uísque na mão, observava as luzes de São Paulo pela janela ampla de sua sala. A cidade que sempre fora seu território agora parecia diferente, mais viva, mais colorida, como se Sofia tivesse trazido uma nova luz para seu mundo. Pegou o celular várias vezes, querendo ligar para ela, mas se continha. Não queria parecer ansioso demais, mesmo que seu coração estivesse contando os minutos até vê-la novamente. O dia seguinte amanheceu com uma energia diferente. Sofia chegou mais cedo ao teatro, seu corpo pedindo para dançar, para expressar todos os sentimentos que transbordavam. Estava no meio de um ensaio quando percebeu uma presença familiar. Miguel estava lá, sentado discretamente na última fileira,
observando-a com um misto de admiração e carinho que fez seu coração falhar uma batida. Seus olhares se encontraram através do espelho, e o sorriso que compartilharam dizia mais que 1000 palavras. A presença dele, em vez de deixá-la nervosa, parecia dar mais graça a seus movimentos. Era como se dançasse não apenas para a música, mas para ele, para aquele momento, para aquela conexão que crescia entre eles. Após o ensaio, compartilharam um café em uma pequena padaria próxima ao teatro. Era surpreendente como a conversa fluía naturalmente entre eles, como se conhecessem há anos. Miguel descobriu que adorava o jeito como ela gesticulava quando falava sobre dança, como seus olhos brilhavam ao descrever uma nova coreografia. Sofia se encantava com a forma como ele a escutava, completamente presente, como se cada palavra dela fosse preciosa. E assim começou uma rotina que logo se tornaria o momento mais esperado de seus dias. Miguel reorganizou todas suas reuniões matinais para poder assistir aos ensaios dela. Sofia descobriu que passou a acordar com um sorriso, ansiosa pelos pequenos momentos que compartilhariam. Eram os detalhes que tornavam tudo especial, o café que ele trazia para ela todas as manhãs, sempre da forma que ela gostava. Os bilhetes que ela encontrava em seu camarim, palavras simples que faziam seu coração dançar. Os almoços que se estendiam muito além do tempo previsto, nenhum dos dois querendo dizer adeus. Às vezes, após os ensaios, caminhavam sem destino pelas ruas arborizadas de Higienópolis. Miguel descobriu que adorava o som do riso dela, o jeito como ela se encaixava perfeitamente em seus braços quando se beijavam, como sua mão pequena buscava naturalmente a dele enquanto andavam. Sofia percebeu que estava começando a ver a cidade através dos olhos dele também. Os prédios históricos que sempre fizeram parte de seu caminho agora tinham novas histórias, as que Miguel contava, misturando arquitetura e romance de um jeito que só ele conseguia. Cada dia trazia uma nova descoberta, o café favorito dele, o livro que ela sempre carregava na bolsa, como ele passava a mão pelos cabelos quando estava nervoso, como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Pequenos detalhes que iam construindo algo muito maior, muito mais profundo do que qualquer um dos dois poderia ter imaginado naquela primeira noite no teatro. Em apenas algumas semanas, já era impossível imaginar a vida um sem o outro. O que começou como um encontro casual estava se transformando em algo extraordinário, como se seus corações tivessem reconhecido algo que suas mentes ainda estavam descobrindo. Os meses seguintes passaram como em um sonho. O namoro de Sofia e Miguel virou o assunto preferido nos corredores do teatro. As bailarinas suspiravam ao ver como ele a tratava, sempre com um misto de admiração e carinho que fazia todas acreditarem em amor verdadeiro. Miguel surpreendia Sofia com pequenos gestos. Às vezes era um café especial esperando por ela após um ensaio exaustivo, outras vezes um bilhete carinhoso deixado em seu camarim. Em uma ocasião especial, encheu o palco de pétalas de rosas vermelhas após uma apresentação importante. "Você me mima demais", ela disse uma tarde, enquanto dividia um momento tranquilo no camarim dela. "Você merece muito mais", ele respondeu, brincando com uma mecha do cabelo ruivo que tanto amava. A família de Miguel adorou Sofia desde o primeiro jantar. Sua mãe, uma senhora elegante e carinhosa, ficou encantada com a doçura da futura nora. Seu pai, um homem sério mas de bom coração, comentou que nunca tinha visto filho tão feliz. Os pais de Sofia, inicialmente preocupados com a diferença social entre eles, logo perceberam que Miguel era muito mais que sua fortuna. O jeito como ele olhava para sua filha, como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo, dissipou qualquer receio. Numa noite especial, após uma apresentação de Romeu e Julieta, Miguel a surpreendeu. O teatro estava vazio, iluminado apenas por uma luz suave que banhava o palco. Quando ele a conduziu até o centro, Sofia percebeu que o chão estava coberto por pétalas de rosas vermelhas, formando um caminho delicado até onde uma única rosa repousava sobre uma pequena caixa de veludo azul.
Sofia, ele começou, sua voz embargada de emoção. Desde aquela primeira noite, quando te vi dançar, minha vida mudou completamente. Você trouxe cor para meu mundo, música para meus dias, e um amor que eu nunca imaginei ser possível. Ajoelhando-se diante dela, Miguel tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Sofia sentiu seu coração parar por um momento. Você me daria a honra de passar o resto da vida dançando comigo? Ele perguntou, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de diamantes. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Sofia. Sim, ela sussurrou, 1000 vezes sim. Miguel deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Quando se levantou, Sofia o surpreendeu com um beijo apaixonado. De repente, as luzes do teatro se acenderam completamente, revelando suas famílias e amigos mais próximos, que assistiam escondidos à cena. A comemoração que seguiu foi íntima e emocionante. Champanhe foi servido, abraços foram trocados, e planos para o futuro começaram a ser feitos ali mesmo. Tenho uma surpresa para o nosso casamento, Sofia confidenciou a Miguel mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos. Além de dizer sim, ele brincou, beijando sua testa. Estou preparando uma coreografia especial, ela revelou, seus olhos brilhando. Vai contar nossa história através da dança. Miguel a abraçou forte, sentindo seu coração transbordar de felicidade. Naquele momento, tudo parecia perfeito. O futuro se estendia à frente deles como uma página em branco, pronta para ser preenchida com momentos de amor e felicidade. Mas o destino tinha outros planos. Nenhum dos dois poderia imaginar que em breve sua história de amor seria posta à prova de uma maneira que ninguém poderia prever. O sol ainda brincava no horizonte quando Sofia e Helena chegaram ao estúdio de dança. A luz da manhã, suave e dourada, entrava preguiçosamente pelas janelas altas, criando desenhos no piso de madeira polida. Era um ritual que ambas compartilhavam desde que Sofia começara a ensaiar a coreografia especial para o casamento. Mãe e filha, unidas na preparação de um momento que deveria ser mágico. Helena acomodou-se em seu lugar habitual, próximo à janela. Seus dedos ágeis trabalhavam no chale de lã delicada, um presente que tecerá ponto a ponto, enchendo cada laçada com amor e esperanças para o futuro da filha. Sofia sorriu ao observar a mãe. Havia algo tão acolhedor naquela imagem, no suave tilintar das agulhas de tricô acompanhando seus movimentos. O Miguel já viu alguma parte da coreografia? Helena perguntou, enquanto Sofia alongava-se na barra. Não, Sofia respondeu com um brilho maroto nos olhos. Quero que seja uma surpresa completa. Ele nem imagina que venho ensaiando tão cedo. O estúdio era diferente àquela hora, mais íntimo, como se guardasse segredos que só as duas conhecessem. Sofia começou seu aquecimento, movimentos precisos e graciosos que Helena conhecia de cor. No espelho, o reflexo mostrava não apenas a primeira bailarina do municipal, mas sua menina, aquela que desde pequena transformava a música em poesia através da dança. Ele ligou hoje cedo. Sofia comentou entre um movimento e outro, o anel de noivado capturando reflexos dourados da luz matinal. Está em uma reunião importante em Ribeirão Preto, mas disse que pega o jatinho assim que terminar e vem pra cá. Quer chegar a tempo para me ver dançar. Helena sorriu, observando como o rosto da filha se iluminava ao falar do noivo. Era um amor tão bonito deles, tão verdadeiro que chegava a emocionar. A música começou, uma melodia que Sofia escolhera especialmente para este momento. Cada passo da coreografia havia sido criado para contar a história deles. O primeiro encontro, o primeiro beijo, o pedido de casamento. Era mais que uma dança. Era uma declaração de amor. Está linda, filha, Helena comentou, vendo Sofia executar uma sequência particularmente complexa. Foi então que aconteceu. Em um instante que pareceu se estender pela eternidade, Helena viu o pé de Sofia escorregar durante uma sequência de giros.
Em circunstâncias normais, seria apenas um pequeno desequilíbrio, algo que qualquer bailarina experiente corrigiria sem esforço. Mas naquela manhã, o destino tinha outros planos. O corpo de Sofia girou de forma descontrolada. Antes que qualquer uma pudesse reagir, sua cabeça encontrou a barra de ferro fixada na parede com um som surdo que Helena jamais esqueceria. Sofia! O grito de Helena ecoou pelo estúdio vazio, o chale esquecido caindo de seu colo enquanto corria em direção à filha. O corpo de Sofia jazia imóvel no chão de madeira, como uma bailarina de porcelana quebrada. O anel de noivado ainda cintilava em sua mão, cruel contraste com a cena. Helena ajoelhou-se ao lado da filha, suas mãos tremendo ao tentar acordá-la, enquanto a professora de dança, que acabava de chegar, corria para chamar a ambulância. No hospital, as horas se arrastavam. Helena alternava entre rezar e observar cada pequeno movimento de Sofia através da janela do quarto. Os médicos haviam dito que a concussão parecia leve, mas só saberiam mais quando ela acordasse. Seu celular tocou. Era Miguel novamente. Desde que ela o avisara sobre o acidente, ele tinha ligado a cada meia hora. "Estou pegando o primeiro voo", ele disse, a voz tensa. "Como ela está?" "Ainda dormindo, Miguel. Os médicos dizem que é normal, por causa dos medicamentos. Chego em 2 horas. Por favor, me avise se ela acordar antes." Foi no final da tarde que Sofia começou a despertar. Helena imediatamente apertou o botão chamando a enfermeira. "Filha!" Chamou suavemente, acariciando os cabelos ruivos de Sofia. "Você está no hospital, meu amor. Está tudo bem." Sofia piscou algumas vezes, seus olhos azuis tentando focalizar o ambiente. "Mãe, o que aconteceu?" A enfermeira entrou, seguida pelo neurologista. Começaram as perguntas de rotina: nome completo, data de nascimento, endereço. Sofia respondeu tudo corretamente, mas algo parecia estranho em suas respostas. "Que dia é hoje, Sofia?" perguntou o médico. 15 de maio de 2022, ela respondeu com certeza. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Era maio de 2024. Foi nesse momento que Miguel chegou, ainda usando o terno da reunião, amassado da viagem. "Sofia, meu amor." O olhar de confusão no rosto de Sofia fez todos congelarem. "Mãe?" ela perguntou, visivelmente desconfortável. "Quem é ele?" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Miguel parou onde estava, como se tivesse levado um golpe físico. "Sofia," Helena falou com voz trêmula, "este é Miguel. Seu noivo." Sofia soltou uma risada nervosa. "Noivo? Mãe, eu não tenho noivo. Eu nem estou namorando ninguém agora." O médico interferiu rapidamente, pedindo que Miguel esperasse fora do quarto. Nos minutos seguintes, ficou claro, Sofia havia perdido completamente as memórias dos últimos 2 anos. "É uma amnésia retrógrada", explicou o neurologista para Helena e Miguel no corredor. "Ela mantém todas as memórias até maio de 2022, mas tudo depois disso, simplesmente desapareceu. Mas ela vai recuperar as memórias, não vai?" Miguel perguntou, sua voz embargada. "Cada caso é único", o médico respondeu cautelosamente. "As memórias podem voltar gradualmente, de uma vez, ou podem não voltar", Helena completou suavemente, segurando a mão de Miguel. Dentro do quarto, Sofia olhava pela janela, alheia ao drama que se desenrolava. Girava distraidamente o anel em seu dedo, como se fosse um objeto estranho que havia aparecido misteriosamente ali. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons rosados. Em algum lugar da cidade, o jantar que Miguel havia planejado para aquela noite nunca aconteceria. No estúdio de dança, o chale inacabado de Helena ainda estava no chão, junto com os sonhos que,
naquela manhã, pareciam tão certeiros. Mas como o sol que sempre nasce depois da noite mais escura, aquele não seria o fim da história. Seria apenas o começo de uma nova dança, uma dança de reconquista, de redescoberta, de um amor forte o suficiente para sobreviver mesmo quando as memórias se foram. Os dias que se seguiram foram um exercício de paciência e dor. Sofia recebeu alta do hospital, mas o mundo ao seu redor parecia um quebra-cabeça com peças faltando. Em seu apartamento, encontrou evidências de uma vida que não reconhecia, fotos com Miguel em lugares que não se lembrava de ter visitado, ingressos guardados de espetáculos que não recordava ter assistido. Helena decidiu ficar com a filha por uns dias, ajudando-a a processar tudo. Numa manhã, encontrou Sofia sentada na cama, olhando fixamente para o anel de noivado. "É um anel lindo", Sofia comentou, sua voz baixa. "Ele deve me amar muito." "Sim, filha. Miguel te ama mais que tudo." Sofia mordeu o lábio, hesitante. Como? Como nós nos conhecemos?" Helena sentou-se ao lado da filha, seu coração apertado ao ver a confusão nos olhos azuis que conhecia tão bem. Contou sobre a noite no teatro, sobre como os olhos de Miguel brilharam ao ver Sofia dançar pela primeira vez. "E eu o amava?" Sofia perguntou, sua voz quase um sussurro. Profundamente, Helena respondeu, segurando a mão da filha. "Vocês tinham algo especial, algo raro." Naquela mesma tarde, Sofia encontrou um envelope com seu nome, escrito na caligrafia que agora sabia ser de Miguel. Dentro, havia ingressos para todos os espetáculos em que ela havia dançado nos últimos 2 anos, cada um com uma pequena anotação sua. "Você estava mais linda que nunca hoje. Sua dança me fez acreditar em magia. Cada dia te amo mais." As palavras eram de um homem apaixonado, mas para Sofia, era como ler sobre o amor de outra pessoa. Suas mãos tremeram ao guardar os ingressos de volta no envelope. Miguel, respeitando o espaço que os médicos sugeriram, mantinha-se próximo mas não invasivo. Enviava mensagens simples, perguntando se ela precisava de algo, dizendo que estava ali para qualquer coisa. Cada mensagem era educadamente respondida por Sofia, com a formalidade de quem fala com um estranho. Uma semana após o acidente, Sofia decidiu voltar ao estúdio de dança. "Preciso me movimentar", explicou para a mãe. "A dança sempre foi meu refúgio." Quando chegou ao estúdio, encontrou um buquê de rosas brancas em seu camarim. O cartão dizia apenas: "Dançando ou não, você continua sendo a música mais bonita da minha vida. Miguel." Sofia sentiu algo estranho no peito. Não era uma memória, era mais como um eco de um sentimento. Segurou o cartão por um longo tempo, tentando entender por que seu coração batia mais rápido ao ler aquelas palavras. Durante o ensaio, suas colegas a tratavam com um cuidado especial, sempre prontas para ajudar. Mas foi Marina, sua amiga mais próxima na companhia, quem teve coragem de tocar no assunto que todas evitavam. "Ele vinha te ver ensaiar quase todos os dias", Marina contou durante uma pausa. "Sentava ali, apontou para um canto do estúdio, e ficava te admirando com o sorriso mais bobo do mundo no rosto." Sofia olhou para o lugar indicado, tentando imaginar a cena. Como era a nossa relação? "Mágica", Marina respondeu com um sorriso suave. "Vocês se olhavam como se o resto do mundo desaparecesse." Ele aprendeu sobre balé só para entender melhor seu mundo. "E você? Você brilhava diferente quando ele estava por perto." Naquela noite, sozinha em seu apartamento, havia insistido que a mãe voltasse para casa. Sofia encontrou um diário. Nas páginas, sua própria letra contava a história de um amor que agora era apenas palavras no papel. A última entrada era de poucos dias antes do acidente. "Faltam 2 semanas para o casamento. Hoje ensaiei a coreografia especial pela primeira vez no palco vazio. Enquanto dançava, pensei em como a vida é generosa. Me deu não apenas o amor pela dança,
mas também um amor que dança comigo. Sofia fechou o diário, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Era estranho sentir saudade de algo que não lembrava ter vivido. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Boa noite, Sofia. Espero que tenha tido um bom dia de ensaio. Sei que tudo deve estar muito confuso agora, mas quero que saiba que não precisa carregar esse peso sozinha. Estou aqui, no seu tempo, do seu jeito. Com carinho, Miguel. Pela primeira vez desde o acidente, Sofia sorriu ao ler uma mensagem dele. Não era uma memória voltando, era algo novo, uma pequena semente de afeto plantada no terreno árido do esquecimento. Antes de dormir, olhou mais uma vez para o anel em seu dedo. Talvez algumas histórias precisassem ser reescritas para serem ainda mais especiais. O Teatro Municipal estava especialmente silencioso naquela tarde de domingo. Sofia havia pedido à direção permissão para ensaiar sozinha. Precisava desse momento de paz para organizar seus pensamentos. Já fazia 3 semanas desde o acidente, e aos poucos ela tentava reconstruir sua rotina. Enquanto se alongava na barra, ouviu passos suaves no corredor. Sua respiração ficou suspensa ao ver Miguel parado na porta do salão. Ele vestia jeans e uma camisa azul clara, casual mas elegante, os cabelos castanhos levemente bagunçados pelo vento. Desculpe, ele disse imediatamente, sua voz grave e gentil. Não sabia que você estaria aqui. Eu só vim buscar alguns documentos no escritório da administração. Sofia percebeu que ele estava mentindo. Era domingo, afinal. Ele provavelmente sabia que ela estaria ali, mas criou uma desculpa para não parecer que estava perseguindo-a. De alguma forma, esse cuidado a tocou. Tudo bem, ela respondeu, surpreendendo a si mesma. Você quer ficar um pouco? O rosto dele se iluminou, mas ele controlou sua reação. Só se não for atrapalhar seu ensaio. Sofia indicou uma das cadeiras próximas à janela. Miguel sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio que se seguiu não era desconfortável como antes. Marina me contou que você costumava assistir meus ensaios, Sofia comentou, enquanto continuava seus exercícios. Todos os dias que eu podia. Ele respondeu com um sorriso suave. Era meu momento favorito do dia. Por quê? Miguel pensou por um momento antes de responder. Porque era quando você estava mais livre, mais você mesma. Quando dança, você parece flutuar acima de todas as preocupações do mundo. Sofia sentiu suas bochechas corarem. Era estranho. Ele era tecnicamente um estranho, mas havia algo em sua presença que a fazia se sentir segura. Você quer tomar um café? Ela perguntou repentinamente, surpreendendo a ambos. Quer dizer, se não tiver outros compromissos. Adoraria, ele respondeu, tentando conter a alegria em sua voz. Caminharam até o Café Floresta, uma charmosa cafeteria art deco a 2 quadras do teatro. O aroma de café recém-moído se misturava com o perfume das flores que pendiam das jardineiras nas janelas. Escolheram uma mesinha na varanda, protegida pela sombra de uma árvore centenária. Era outono, e as folhas douradas dançavam suavemente ao redor deles, como se a própria natureza quisesse criar um cenário perfeito para aquele recomeço. Sofia notou como Miguel puxou a cadeira para ela sentar, um gesto automático dele, provavelmente repetido centenas de vezes antes. Me fale sobre você. Ela pediu depois que fizeram os pedidos. Não sobre nós. Sobre você. Miguel sorriu, entendendo o que ela queria. Durante a hora seguinte, ele falou sobre sua infância, seus sonhos, suas lutas para provar seu valor além do nome da família. Sofia se pegou rindo de suas histórias, encantada com seu jeito de contar as coisas. Sabe o que é estranho? Ela disse, brincando com a colher em sua xícara vazia. Eu não me lembro de nós, mas...
Tem algo em você que parece familiar. Como uma música que você conhece, mas não lembra onde ouviu. Os olhos verdes de Miguel brilharam com emoção contida. Talvez porque algumas coisas a mente pode esquecer, mas o coração lembra. Sofia sentiu seu coração falhar uma batida. Olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez desde o acidente. Viu a bondade em seus olhos, a força gentil em seu sorriso, o amor imenso que ele tentava conter para não assustá-la. O sol começava a se pôr quando deixaram a cafeteria. Miguel insistiu em acompanhá-la até em casa, mantendo uma distância respeitosa enquanto caminhavam. Obrigada pelo café, ela disse quando chegaram ao seu prédio. Foi bom conversar com você. O prazer foi meu, ele respondeu sinceramente. Antes que ele se virasse para ir embora, Sofia reuniu coragem. Miguel. Sim. Você gostaria de jantar comigo amanhã? Para conversarmos mais? O sorriso dele iluminou a noite que começava a cair. Adoraria. Sofia. Enquanto ela subia para seu apartamento, seu coração batia de um jeito diferente. Não eram memórias voltando, era algo novo florescendo. Era como se seu coração estivesse lhe dizendo que, às vezes, conhecer alguém pela segunda vez pode ser tão especial quanto a primeira. Em seu apartamento, Sofia encontrou uma foto deles dois que nunca tinha notado antes, escondida entre as páginas de um livro. Na imagem, eles dançavam juntos em alguma festa, os olhares fixos um no outro, sorrisos radiantes nos rostos. Pela primeira vez desde o acidente, ela não sentiu tristeza ao ver uma foto deles, sentiu esperança. Talvez não precisasse recuperar todas as memórias. Talvez pudesse criar novas, igualmente especiais. O restaurante escolhido por Sofia para o jantar era simples mas elegante, com mesas discretamente afastadas umas das outras e iluminação suave. Miguel chegou alguns minutos antes, seu coração batendo ansioso como se fosse realmente um primeiro encontro. Quando Sofia entrou no restaurante, ele perdeu o fôlego por um momento. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus cabelos ruivos e olhos azuis. Estava nervosa. Ele podia perceber pelo jeito como torcia discretamente os dedos. Você está linda, ele disse suavemente quando ela se aproximou. Sofia corou levemente. Obrigada. Marina me ajudou a escolher o vestido. Disse que verde era sua cor favorita. É sim, ele sorriu, puxando a cadeira para ela. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Sofia descobriu que era fácil falar com Miguel. Ele tinha um jeito de ouvir que a fazia se sentir especial, importante. Me conte sobre sua empresa, ela pediu, genuinamente interessada. Os olhos dele brilharam ao falar sobre seus projetos, especialmente os de restauração de prédios históricos. Acredito que podemos construir o futuro sem apagar o passado, ele explicou. É uma visão bonita, Sofia comentou, notando como ele falava com paixão sobre seu trabalho. O vinho tinto que compartilhavam ajudou a relaxar o ambiente. Sofia se pegou rindo das histórias dele, encantada com seu jeito de ver o mundo. Posso te fazer uma pergunta? Ela perguntou, após um momento de silêncio confortável. Claro. Como você está lidando com tudo isso? Deve ser difícil para você também. Miguel a olhou com tanta ternura que ela sentiu seu coração acelerar. É difícil, ele admitiu. Mas sabe o que me mantém forte? Ver você sorrir. Mesmo que não se lembre de mim, seu sorriso continua sendo a coisa mais linda que já vi. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Havia tanta sinceridade naquelas palavras. Às vezes, ela confessou, sua voz baixa, eu sinto como se meu coração reconhecesse algo que minha mente esqueceu. É confuso. Não precisa ter pressa, ele respondeu gentilmente. Podemos construir novos momentos, no seu tempo.
Quando saíram do restaurante, a noite estava agradavelmente fresca. Miguel sugeriu uma caminhada e Sofia aceitou. Andaram lado a lado, conversando sobre coisas simples, rindo de pequenas histórias. Passaram em frente a uma sorveteria ainda aberta. Sorvete de pistache, Miguel comentou com um sorriso. Seu favorito. Sofia parou, surpresa. Como você? Quer um? Ele perguntou, com um brilho divertido nos olhos. Minutos depois, estavam sentados em um banco de praça, tomando sorvete como dois adolescentes em um encontro. Sofia não conseguia parar de sorrir. Havia algo tão natural, tão certo naquele momento. Sabe, ela disse, lambendo o sorvete, você não é nada como eu imaginava. Não. Quando me disseram que meu noivo era um empresário importante, imaginei alguém diferente. Mais sério, talvez. Menos o quê? Menos você. Ela sorriu. Menos gentil, menos divertido, menos especial. Miguel sentiu seu coração disparar com aquelas palavras. Sofia percebeu o efeito que suas palavras tiveram nele e corou intensamente. A noite terminou na porta do apartamento dela. Por um momento, ficaram ali, parados, nenhum dos dois querendo que aquela noite acabasse. Obrigada pelo jantar, Miguel disse suavemente. E pela chance de conhecer você de novo. Sofia sentiu um impulso repentino e, antes que pudesse pensar muito, ficou na ponta dos pés e beijou levemente a bochecha dele. Boa noite, Miguel. Enquanto ela entrava em seu apartamento, seu coração batia acelerado. Não eram memórias antigas voltando, era algo novo, fresco, emocionante. Era como se seu coração estivesse lhe dizendo que algumas histórias merecem ser reescritas para ficarem ainda mais bonitas. Naquela noite, antes de dormir, Sofia olhou para o anel de noivado que ainda usava. Pela primeira vez desde o acidente, não o viu como um símbolo de memórias perdidas, mas como uma promessa de memórias novas a serem criadas. As semanas seguintes trouxeram uma rotina nova e agradável. Miguel e Sofia começaram a se encontrar regularmente, cafés após os ensaios, almoços casuais, caminhadas no parque. Era como uma dança delicada, onde cada passo era cuidadosamente pensado. Numa tarde particularmente bonita, enquanto caminhavam pelo jardim do teatro após um ensaio, Sofia notou como Miguel parecia nervoso, diferente do habitual. Tem algo errado? Ela perguntou, parando sob a sombra de uma árvore. Na verdade, ele hesitou, eu queria te perguntar uma coisa. Tem um evento beneficente no fim de semana, um jantar da construtora. Você gostaria de ir comigo? Um misto de ansiedade e expectativa tomou conta de Sofia. Seria seu primeiro evento público. Como um encontro? Ela perguntou baixinho. Como você quiser que seja. Ele respondeu com aquele sorriso gentil que ela já começava a adorar. Eu adoraria, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. O sorriso dele iluminou toda a sua face. Mas então, Sofia viu algo mudar em seu olhar. Aquela expressão que ela já conhecia, quando ele queria fazer algo mas se continha para não assustá-la. O que foi? Ela perguntou. Nada. Ele desviou o olhar. É só que, antes, quando você sorria assim, eu podia. Podia o quê? Te beijar, ele admitiu, corando levemente. O ar entre eles ficou carregado de tensão. Sofia sentiu seu rosto esquentar, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Miguel, eu. O momento foi interrompido por uma ligação no celular dele. Um problema urgente na construtora. Sofia não sabia se ficou aliviada ou desapontada com a interrupção. O resto da semana passou voando. No sábado do evento, Sofia estava nervosa enquanto se arrumava. Escolheu um vestido azul noite que Marina garantiu que a deixava deslumbrante.
Quando Miguel chegou para buscá-la, seu coração quase parou. Ele estava absurdamente elegante em seu smoking, os cabelos castanhos cuidadosamente penteados, os olhos verdes brilhando de uma forma que a fazia perder o fôlego. Você está... Ele começou, mas as palavras pareceram falhar. Obrigada, ela sorriu, entendendo o que ele queria dizer. O evento era em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Ao chegarem, Sofia percebeu os olhares curiosos dos convidados. Todos ali sabiam da história deles, do acidente, da perda de memória. Miguel, percebendo seu desconforto, manteve-se próximo, sempre atento, sempre protetor. Apresentou-a a algumas pessoas, sempre com naturalidade, sem fazer nenhuma menção ao passado que ela não lembrava. Tudo corria bem até que uma senhora elegante se aproximou. Sofia, querida, que bom ver você recuperada. Já escolheu o vestido de noiva? Lembro que antes do acidente você estava em dúvida entre 2 modelos. Sofia sentiu o pânico crescer em seu peito. A realidade do casamento que deveria ter acontecido, das expectativas de todos, dos planos interrompidos, tudo caiu sobre ela como uma avalanche. Eu preciso de ar, ela sussurrou, afastando-se rapidamente. Encontrou refúgio em uma varanda isolada. O ar fresco da noite não conseguia acalmar seu coração acelerado. Sentia-se sufocada, confusa, perdida entre o que todos esperavam dela e o que realmente sentia. Sofia! A voz de Miguel era suave atrás dela. Me desculpa, ela disse, sem se virar. Eu só. Às vezes é demais. Todos esperam que eu seja alguém que não consigo mais ser. Ei, ele se aproximou, mas manteve uma distância segura. Você não precisa ser quem você era. Pode ser quem você é agora. E se eu nunca mais for aquela Sofia que você amava? As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. Miguel ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Sofia, ele disse finalmente, sua voz carregada de emoção, eu não me apaixonei por suas memórias. Me apaixonei por você, por quem você é, sua essência. E essa essência, ela está aí, intacta, mais forte que nunca. Sofia se virou para ele, lágrimas nos olhos. Por que você é tão paciente comigo? Porque algumas pessoas valem a pena esperar uma vida inteira. Ele respondeu simplesmente. Naquele momento, algo dentro de Sofia se quebrou. Todas as defesas que havia construído, todo medo. Sem pensar, deu um passo em sua direção. O que aconteceu em seguida mudaria tudo. Sofia deu um passo em direção a Miguel, seus brilhando com lágrimas contidas. Por um momento, o mundo pareceu parar. Ele a olhava com tanto amor, tanta compreensão, que seu coração doía. Miguel, ela começou, sua voz tremendo. Mas antes que pudesse completar a frase, foram interrompidos por um grupo de convidados que descobriu o refúgio da varanda. O momento se quebrou como cristal. Senhor Torres, chamou um dos executivos. Precisamos do senhor para as fotos oficiais. Sofia recuou instantaneamente, como se acordasse de um sonho. A realidade da situação a atingiu com força total. O evento beneficente, as pessoas importantes, o mundo dele. Um mundo que ela não lembrava de fazer parte. Só um momento, Miguel pediu aos convidados, voltando-se para Sofia. Mas ela já havia erguido suas defesas novamente. Vai, ela disse, forçando um sorriso. Suas obrigações te esperam. Sofia, por favor. Está tudo bem, ela insistiu, mesmo que seu coração gritasse o contrário. Eu vou chamar um táxi para casa. Deixa eu te levar, ele pediu, preocupação evidente em seu rosto. Não, ela respondeu, mais firme do que pretendia. Preciso de um tempo para pensar. Os dias seguintes foram confusos. Sofia se fechou em seu mundo, ensaios, casa,
mais ensaios. Não respondeu às mensagens de Miguel, embora cada uma delas fizesse seu coração apertar. Você está sendo injusta, Marina comentou durante um intervalo. Ele não fez nada errado. Esse é o problema, Sofia respondeu, frustrada. Ele é perfeito, paciente, compreensivo, amoroso, e eu não consigo corresponder a isso. Não consigo ser quem ele merece. Ele não quer que você seja ninguém além de você mesma. Mas Sofia não conseguia lidar com a pressão, não apenas de Miguel, mas de todos. As expectativas, os olhares, as perguntas constantes sobre suas memórias. Uma semana depois do evento, ela estava ensaiando sozinha no estúdio quando Miguel apareceu. Estava visivelmente abatido, como se não tivesse dormido direito nos últimos dias. Podemos conversar? Ele pediu suavemente. Sofia parou de dançar, seu coração martelando no peito. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo. Sobre você fugindo de mim. Eu não estou fugindo. Ela mentiu. Sofia, ele deu um passo em sua direção. Se eu fiz algo errado. Não. Ela explodiu repentinamente. Você não fez nada errado. Você nunca faz nada errado. É sempre perfeito, sempre compreensivo, sempre, sempre, sempre o quê? Sempre me amando. Ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu não consigo lembrar. Não consigo sentir o que você sente. Não consigo ser a Sofia que você perdeu. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Miguel a olhava com uma dor tão profunda que partia o coração. Talvez, ele disse finalmente, sua voz baixa, talvez eu devesse dar mais espaço a você. Talvez devesse. Ela respondeu, embora cada palavra doesse como uma ferida. Vou passar algumas semanas na filial de Ribeirão Preto. Ele continuou. Dar tempo para você. Para nós. Sofia sentiu como se algo estivesse sendo arrancado de seu peito, mesmo sem entender porquê. Queria gritar para ele ficar, mas as palavras não saíam. Se cuida, Sofia, ele disse suavemente, virando-se para sair. Ela observou partir, seus passos ecoando pelo estúdio vazio. Quando a porta se fechou, Sofia desabou no chão, soluçando. Por que doía tanto deixar partir alguém que ela nem lembrava de amar? A música ainda tocava baixinho no estúdio, uma melodia triste que parecia zombar de sua dor. Sofia se levantou lentamente, enxugando as lágrimas. Começou a dançar, não uma coreografia específica, apenas deixando seu corpo se mover com a música, tentando dançar para longe da dor. Mal sabia ela que aquela dança a levaria de volta a todas as memórias que havia perdido. A volta ao escritório depois da discussão no estúdio foi o trajeto mais longo que Miguel já fizera. Cada quarteirão entre o teatro e a Faria Lima parecia interminável. Dirigia automaticamente pelas ruas conhecidas da cidade, mal percebendo o caminho entre o teatro e a Faria Lima. A noite paulistana passou como um borrão diante de seus olhos embaçados. Quando chegou à construtora Torres, o prédio estava quase vazio. Apenas algumas luzes ainda acesas denunciavam a presença de funcionários dedicados terminando projetos importantes. Miguel ignorou o elevador executivo e subiu pelas escadas. Precisava do esforço físico. Precisava sentir algo além da dor que comprimia seu peito. Sua sala na cobertura, normalmente um santuário de decisões importantes e vitórias empresariais, agora parecia estranhamente hostil. As luzes de São Paulo cintilavam através das janelas do piso ao teto, mas pela primeira vez desde que assumirá a presidência da construtora, Miguel se sentia pequeno diante daquela vista. Afrouxou a gravata num gesto quase violento e caminhou até o bar. Serviu-se de um uísque, mas o copo ficou intocado sobre a mesa. Seus olhos foram atraídos para as fotografias que mantinha ali, momentos congelados de felicidade que agora pareciam pertencer a outra vida. Em uma das fotos,
Sofia sorria para a câmera durante um jantar no Terraço Itália. Seus olhos azuis brilhavam com aquele amor que agora ela não conseguia lembrar. Em outra, eles dançavam em um evento beneficente, ele desajeitado, ela graciosamente guiando seus passos, ambos perdidos em seu próprio mundo. A mais recente mostrava Sofia no palco, durante sua última apresentação antes do acidente. Miguel lembrava-se exatamente do momento em que a foto foi tirada. Ela acabará de completar uma sequência perfeita de piruetas, e seu sorriso iluminava todo o teatro. O nó em sua garganta apertou. Como tinha chegado a este ponto? Há algumas semanas, estavam planejando seu casamento. Agora, cada olhar dela o atravessava como uma adaga, não de raiva ou mágoa, mas de vazio. De não reconhecimento. De ausência do amor que antes transbordava. Miguel caminhou até a janela, seu reflexo no vidro mostrando um homem que mal reconhecia. Sempre fora o Torres que tinha respostas para tudo, que resolvia qualquer problema com determinação e recursos. Mas como lutar contra o esquecimento? Como reconquistar um coração que não lembrava de ter sido seu? As palavras dela ecoavam em sua mente, sempre me amando. E eu não consigo lembrar. Não consigo sentir o que você sente. Foi então que a resposta surgiu, clara e dolorosa como cristal. Se sua presença constante a fazia sofrer, ele daria a ela o espaço que precisava. Não era uma fuga, era o maior ato de amor que podia oferecer naquele momento. Com passos pesados, mas resolutos, dirigiu-se à sala de reuniões. Sua equipe mais próxima foi rapidamente convocada. Rostos preocupados observavam enquanto ele mantinha a compostura que o nome Torres exigia. A sala de reuniões, com sua mesa imponente de mogno e vista privilegiada da cidade, havia testemunhado inúmeras decisões importantes. Mas nenhuma como esta. Vou assumir pessoalmente o projeto da filial de Ribeirão Preto, anunciou, sua voz firme apesar do turbilhão em seu peito. Parto amanhã cedo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Em volta da mesa de reuniões, cada rosto expressava compreensão silenciosa. Aquelas pessoas que há anos acompanhavam não apenas seus sucessos profissionais, mas também sua história com Sofia, entendiam imediatamente o real significado daquela decisão. Seu assistente já começava a reorganizar agendas e transferir compromissos quando Miguel ergueu a mão, interrompendo os preparativos. Apenas uma coisa, sua voz soou mais rouca do que pretendia. Certifiquem-se que qualquer necessidade dela seja atendida imediatamente. Qualquer uma. De volta à sua sala, agora completamente sozinho, Miguel sentou-se à sua mesa. O papel em branco à sua frente parecia zombar dele. Como resumir em palavras tudo o que precisava dizer? Como explicar que partir era sua maior prova de amor? De volta à sua sala, agora completamente sozinho, Miguel sentou-se à sua mesa. O papel em branco à sua frente parecia zombar dele. Como resumir em palavras tudo o que precisava dizer? Como explicar que partir era sua maior prova de amor? Várias tentativas acabaram amassadas na lixeira. Meu amor soava doloroso demais. Ela não se lembrava desse amor. Querida Sofia parecia formal demais para alguém que até algumas semanas carregava em seu dedo um anel de noivado. Cada começo parecia errado, cada frase incapaz de carregar o peso de seus sentimentos. Finalmente, depois de horas encarando a cidade iluminada através de sua janela, Miguel compreendeu que às vezes menos palavras carregam mais significado. Com sua letra elegante, escreveu apenas a verdade mais profunda de seu coração. Sei que precisa de espaço para encontrar seu próprio caminho. Estarei sempre aqui, mesmo que à distância. Se cuida, Sofia. Dobrou o papel com cuidado, seus dedos demorando-se nas dobras como se aquele simples ato pudesse adiar o inevitável. Colocou-o em um envelope e chamou Marina. Só confiaria a ela esta última mensagem.
A noite já ia alta quando finalmente deixou o escritório. Amanhã partiria para Ribeirão Preto, deixando para trás não apenas a cidade que amava, mas seu coração inteiro. No elevador, permitiu-se um último momento de fraqueza, encostando a testa no espelho frio. Se isso for amor, pensou, que seja amor o suficiente para deixá-la encontrar seu próprio caminho de volta, seja ele qual for. Ele deixou isso para você. Marina entregou um envelope. Com mãos trêmulas, Sofia abriu. Dentro, apenas algumas linhas na letra elegante dele. Sei que precisa de espaço para encontrar seu próprio caminho. Estarei sempre aqui, mesmo que à distância. Se cuida, Sofia. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que ela não compreendia totalmente. Porque a partida de alguém que ela mal conhecia doía tanto. 3 dias se passaram desde então. Sofia mergulhou em seus ensaios com uma intensidade quase dolorosa, como se pudesse dançar para longe da confusão em seu coração. O estúdio tornará-se seu refúgio, principalmente nas últimas horas da tarde, quando ficava completamente sozinha. Naquela tarde específica, o sol de fim de dia entrava pelas janelas altas, pintando o estúdio com tons dourados. Sofia estava exausta, mas não conseguia parar de dançar. Algo a mantinha ali, uma inquietação que não sabia explicar. Sem pensar muito, colocou a música, a mesma que estava ensaiando no dia do acidente. Seu corpo começou a se mover instintivamente, seguindo uma coreografia que sua mente não lembrava, mas seus músculos sim. Foi então que aconteceu. No meio de um giro, quando seu corpo encontrou aquele ponto exato de equilíbrio que toda bailarina conhece, a primeira memória a invadiu com a força de um momento presente. Não era uma simples lembrança, eram cores, sons, sensações vivas. Ela no palco, terminando sua apresentação de O Lago dos Cisnes, e ali na primeira fila, Miguel. O primeiro olhar trocado, o sorriso tímido dele, a voz grave e emocionada dizendo sua apresentação foi mágica. O cheiro da madeira do teatro, os arrepios daquele primeiro encontro, tudo voltou com uma intensidade avassaladora. Mal teve tempo de processar quando a segunda lembrança a invadiu, os dois no jardim do teatro, sob a luz do luar, o perfume das flores no ar, o toque gentil dele em seu rosto, o primeiro beijo que fez o mundo inteiro parecer desaparecer. Alguns momentos são perfeitos demais para serem planejados, ele havia sussurrado contra seus lábios. As memórias agora vinham como ondas, cada uma trazendo consigo emoções e sensações há tanto esquecidas. Ela se viu no primeiro ensaio que ele assistiu. Podia sentir novamente o calor das bochechas quando percebeu seu olhar admirado da plateia. Ouvia claramente sua voz dizendo: "Você dança como se o mundo inteiro fosse música." E então, a memória mais preciosa de todas, o pedido de casamento no palco do teatro. O coração de Sofia quase parou ao reviver aquele momento. As rosas vermelhas por todo lado, os olhos verdes de Miguel brilhando de amor e nervosismo. A voz dele tremendo levemente ao perguntar: "Você me daria a honra de passar o resto da vida dançando comigo?" Sofia caiu de joelhos no meio do estúdio, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Cada momento, cada sorriso, cada toque, tudo estava ali, vivo e pulsante em seu coração. O amor que sentirá, que sentia, por Miguel a atingiu com uma força avassaladora. Ainda trêmula, pegou o celular na bolsa que estava próxima ao espelho. Suas mãos mal conseguiam segurar o aparelho enquanto discava para a Construtora Torres. Construtora Torres, boa tarde. Por favor, sua voz saiu embargada. Preciso falar com Miguel Torres. O senhor Torres está em Ribeirão Preto desde segunda-feira. Quer deixar recado? Sofia olhou para o relógio na parede do estúdio. 16h15. O último ônibus executivo para Ribeirão Preto saía às 17h da rodoviária Tietê. Com o coração acelerado, pegou apenas sua bolsa e correu. Durante as quase 5 horas de viagem pela rodovia Anhanguera,
Cada memória se tornava mais viva e clara em sua mente, enquanto observava as luzes das cidades passando pela janela. A noite estava clara quando chegou a Ribeirão Preto, com uma lua cheia que parecia abençoar sua decisão. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto pagava o táxi em frente ao moderno edifício da construtora Torres. Um turbilhão de sensações invadiu seu corpo ao ver as luzes acesas no último andar. Sempre soube que Miguel trabalhava até tarde quando algo perturbava. No reflexo do vidro da portaria, ajeitou os cabelos ruivos que o vento da viagem havia bagunçado. Respirou fundo, tentando controlar as batidas descompassadas de seu coração. Boa noite, aproximou-se da recepção, sua voz traindo a emoção contida. Preciso falar com Miguel Torres. O segurança a observou com cautela. Sinto muito, senhora, mas o expediente já terminou. Por favor, Sofia implorou, sua voz embargada pela emoção. Sou Sofia Mendes. Eu sou noiva dele. Era a noiva dele. É complicado, mas preciso muito vê-lo. Algo em sua expressão, na urgência sincera de sua voz, comoveu o segurança. Após uma breve ligação interna, ele assentiu. No elevador, Sofia sentia cada andar passar como uma eternidade. Seu reflexo no espelho mostrava uma mulher transformada pela emoção, as bochechas coradas, os olhos brilhantes, o peito subindo e descendo em respirações nervosas. Quando as portas finalmente se abriram, ela o viu. Miguel estava debruçado sobre sua mesa, a gravata frouxa, os cabelos levemente bagunçados de tanto passar as mãos por eles. Aquele gesto tão característico que ela agora lembrava amar profundamente. A luz suave do abajur lançava sombras douradas sobre seu perfil, destacando a força de sua mandíbula, a curva gentil de seus lábios. Miguel, ela chamou suavemente. O som de sua voz fez ele erguer a cabeça rapidamente. Seus olhos verdes, aqueles olhos que ela tanto amava, se arregalaram ao vê-la. Por um momento, ficou completamente imóvel, como se temesse que ela fosse apenas um sonho. Sofia! Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. O que? Eu lembro, ela disse, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu lembro de tudo, Miguel. Cada momento, cada sorriso, cada promessa. Ele se levantou lentamente, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. A luz da lua entrava pela janela ampla, banhando o escritório com um brilho prateado que tornava o momento ainda mais mágico. Do que você lembra? Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. Lembro do nosso primeiro encontro no teatro. Ela deu um passo à frente, seu perfume suave chegando até ele. Do primeiro beijo no jardim, de como suas mãos tremiam. Lembro de cada café da manhã, cada risada. Sua voz falhou. Lembro do quanto eu te amo. Do quanto sempre te amei. Miguel soltou o ar que nem percebera que estava segurando. Sofia. E sabe do que mais eu lembro? Ela continuou, agora tão próxima que podia ver o brilho de emoção nos olhos dele. Lembro que você é o amor da minha vida. E que eu quase deixei você partir. O ar entre eles parecia eletrizado, carregado de toda a emoção contida nas últimas semanas. Miguel Torres, ela disse suavemente, você ainda quer se casar comigo? O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o nascer do sol após a noite mais escura. Em duas passadas, cobriu a distância entre eles. Uma de suas mãos encontrou a cintura dela, enquanto a outra acariciou seu rosto com uma delicadeza infinita. É tudo que eu mais quero no mundo, ele respondeu, antes de tomar seus lábios num beijo que continha todo o amor do universo. O beijo começou suave, quase reverente. As mãos de Sofia encontraram a nuca dele enquanto Miguel a puxava para mais perto, uma mão em suas costas, outra acariciando seu rosto. Quando o beijo se aprofundou, o mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles dois, o luar como testemunha silencioso,
e um amor que nem mesmo o esquecimento conseguiu apagar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Miguel encostou sua testa na dela, seus olhos verdes mergulhando nos azuis de Sofia. Suas mãos ainda emolduravam o rosto dela com delicadeza, como se temesse que ela pudesse desvanecer a qualquer momento. Você não sabe quantas vezes sonhei com este momento, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Sofia sorriu entre lágrimas. Me perdoa por ter demorado tanto para lembrar. Não tinha como você saber, ele respondeu suavemente, enxugando uma lágrima do rosto dela com o polegar. O importante é que você está aqui agora. E não vou mais embora, ela prometeu, aconchegando-se mais nos braços dele. Miguel a abraçou forte, enterrando o rosto em seus cabelos ruivos, inspirando aquele perfume que tanto sentirá falta. O silêncio do escritório era quebrado apenas pelo som suave de suas respirações e o bater sincronizado de seus corações. Sabe, Sofia disse após um momento, ainda nos braços dele, algumas memórias ainda estão voltando. É como assistir a um filme aos poucos, cada cena mais linda que a outra. Miguel se afastou levemente para olhá-la. Que memória está voltando agora? Um sorriso doce iluminou o rosto dela. De como seus olhos sempre brilham desse jeito exato quando você vai me beijar. Como que para confirmar sua memória, ele sorriu e a beijou novamente, desta vez um beijo lento, profundo, cheio de promessas para o futuro. Vamos para casa? Ele perguntou quando se separaram. Sofia assentiu, entrelaçando seus dedos nos dele. Vamos. Temos um casamento para replanejar. Enquanto desciam de elevador, ainda abraçados, Sofia percebeu que algumas histórias de amor são tão especiais que merecem ser vividas duas vezes. A deles era uma dessas histórias, e agora, com todas as memórias de volta, seria ainda mais bonita. Ao saírem do prédio, a lua cheia banhava a noite com sua luz prateada, como se abençoasse aquele recomeço. Miguel parou por um momento, puxando Sofia para mais um beijo. O que foi? Ela perguntou sorrindo contra seus lábios. Nada, ele respondeu, seus olhos brilhando de amor. Só estou guardando mais esta memória. Uma que nenhum de nós vai esquecer jamais. Sofia deitou a cabeça no peito dele, ouvindo seu coração bater forte e constante, como a música mais bonita do mundo. Uma música que ela nunca mais esqueceria. A primavera chegará trazendo consigo o dia mais esperado por Sofia e Miguel. Depois de 3 meses de preparativos, o Teatro Municipal se transformará em um cenário de sonhos. A luz suave do entardecer entrava pelos vitrais históricos, criando um jogo de cores que dançava sobre as paredes centenárias. O caminho até o palco era marcado por um tapete branco salpicado de pétalas de rosas cor-de-rosa e brancas. Arranjos delicados pendiam das poltronas ao longo do corredor central, enquanto lanternas de cristal flutuavam no alto, suas luzes cintilando como estrelas. No palco, transformado em altar, Miguel aguardava ansioso. O smoking negro sob medida realçava sua figura elegante, os cabelos castanhos cuidadosamente penteados, os olhos verdes brilhando de expectativa. Suas mãos, normalmente tão firmes nas reuniões da construtora, agora traíam seu nervosismo, ajustando vez ou outra gravata borboleta. Nos bastidores, no camarim que tantas vezes a vira se preparar para dançar, Sofia dava os últimos retoques. O vestido, uma obra de arte em si mesmo, era um sonho em seda e renda francesa. O corpete delicado, todo trabalhado em renda, descia em uma saia fluida que parecia flutuar a cada movimento. Suas costas eram adornadas por uma sequência delicada de pequenos botões de pérola, e o decote discreto realçava seu colo de forma elegante. Helena, com lágrimas nos olhos, ajeitava o véu da filha uma última vez. O tule delicado caía como uma cascata suave pelos cabelos ruivos de Sofia, que estavam parcialmente presos em um coque baixo e romântico,
Com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto em cachos suaves. Está perfeita, sussurrou a mãe, ajeitando uma última mecha rebelde. Sofia sorriu para seu reflexo, suas mãos tremendo levemente ao segurar o buquê de rosas brancas e peonias rosa claro. Seu coração batia num ritmo acelerado de alegria e antecipação. Do lado de fora do camarim, a música começou, os primeiros acordes de The Lake, a mesma melodia que tocava na noite em que seus olhos encontraram os de Miguel pela primeira vez. A escolha não poderia ser mais significativa. As portas principais do teatro se abriram. Primeiro, entraram as damas de honra, lideradas por Marina, todas em vestidos longos cor-de-rosa antigo. Miguel sentiu seu coração parar quando, finalmente, Sofia surgiu ao lado do pai. Sob a luz dourada do entardecer que entrava pelos vitrais, ela parecia uma visão. Seus olhos azuis brilhavam com lágrimas contidas, e seu sorriso, aquele sorriso que havia feito Miguel se apaixonar 2 vezes, iluminava todo o teatro. O Sr. Mendes, elegante em seu smoking, conduzia a filha com orgulho evidente. A cada passo pelo corredor, memórias pareciam dançar ao redor deles. Cada momento que os trouxera até ali tornava este instante ainda mais precioso. Quando chegaram ao altar, Miguel desceu os poucos degraus para recebê-la. O Sr. Mendes, com voz embargada, colocou a mão da filha sobre a de Miguel, num gesto que atravessava gerações. "Cuide do meu maior tesouro", disse baixinho. "Com minha vida", Miguel respondeu, seus olhos fixos em Sofia. De mãos dadas diante do altar, Miguel e Sofia mal ouviam as palavras do celebrante sobre amor e recomeços. Estavam perdidos um no olhar do outro, os olhos dela brilhando com lágrimas contidas, os dele transbordando amor. Quando chegou o momento dos votos, Miguel foi o primeiro, sua voz grave e emocionada ecoando pelo teatro. "Sofia, nosso amor teve que atravessar o esquecimento para provar que é eterno. Você me ensinou que algumas histórias são tão especiais que merecem ser vividas 2 vezes. Em cada olhar seu, em cada sorriso, em cada passo de dança, eu me apaixono ainda mais. Prometo passar o resto da minha vida te fazendo sorrir, sendo seu porto seguro, seu parceiro de dança nessa jornada que chamamos vida. Te amo não só pelo que você é, mas por quem eu me torno quando estou com você." Sofia respirou fundo, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. "Miguel, você me reconquistou com tanto amor, tanta paciência, que fez meu coração te escolher 2 vezes. Quando perdi minhas memórias, meu coração nunca esqueceu, ele só esperou minha mente alcançá-lo. Prometo te amar em cada amanhecer, dançar com você nas alegrias e nas tristezas, ser seu abrigo e seu lar. Você é a música que faz meu coração dançar, o amor que nem o destino conseguiu apagar." Não havia um olho seco no teatro. Os pais de ambos os lados sorriam entre lágrimas, e Marina, na primeira fila, tentava discretamente enxugar os olhos. Quando chegou o momento das alianças, Miguel pegou os delicados aros de ouro branco com mãos levemente trêmulas. Ao deslizar a aliança no dedo de Sofia, sussurrou só para ela ouvir, "para sempre." Sofia, ao colocar a aliança nele, completou com voz embargada, "em cada vida, em cada memória." Após o beijo que selou a união, aplausos emocionados encheram o teatro. Mas Sofia tinha uma surpresa especial preparada, a mesma que havia ensaiado antes do acidente, agora ainda mais significativa. As luzes do teatro diminuíram suavemente, deixando apenas um foco central no palco. Sofia se afastou de Miguel com um sorriso misterioso, enquanto as primeiras notas de uma melodia especialmente composta para aquele momento começavam a tocar. Em seu vestido de noiva, que parecia flutuar a cada movimento, Sofia começou a dançar. Não era apenas uma coreografia, era a história deles contada através da dança. Cada gesto, cada movimento fluido narrava um momento. O primeiro encontro, representado por passos tímidos e olhares. O primeiro beijo, traduzido em giros suaves.
O período do esquecimento, com movimentos que expressavam busca e confusão, e finalmente, o reencontro e a redescoberta do amor, numa sequência de movimentos que transmitia toda a emoção daquele momento no escritório em Ribeirão Preto. Miguel observava hipnotizado, seus olhos verdes brilhando de emoção. Quando a música atingiu seu ápice, Sofia estendeu a mão para ele, convidando-o a juntar-se a ela. Em um movimento que surpreendeu a todos, Miguel subiu ao palco e a tomou nos braços com elegância. Nas últimas semanas, ele havia secretamente tomado aulas de dança para este momento. Juntos, eles dançaram os últimos momentos da música, seus corpos em perfeita sintonia, como se tivessem nascido para dançar um com o outro. A dança terminava como começara sua história. Um olhar, um sorriso, e um beijo que fez o tempo parar. Os convidados aplaudiram de pé, emocionados. Marina enxugava as lágrimas ao lado dos pais de ambos, que não podiam estar mais orgulhosos. A recepção que seguiu era um reflexo perfeito do casal, elegante mas acolhedora. O salão anexo ao teatro havia sido transformado em um jardim de inverno, com milhares de luzes delicadas pendendo do teto como estrelas, mesas decoradas com arranjos de rosas e peonias, e uma pista de dança que convidava todos a celebrar o amor. A festa se estendeu noite adentro, com momentos marcantes como a valsa dos noivos, onde Miguel surpreendeu a todos conduzindo Sofia com elegância pela pista. O jantar foi pontuado por brindes emocionados, risos e música suave ao fundo. A noite já avançava quando Miguel e Sofia decidiram deixar discretamente a festa. Ainda podiam ouvir a música e as risadas dos convidados enquanto caminhavam de mãos dadas pelos corredores históricos do teatro. Sofia ainda usava seu vestido de noiva, Miguel em seu smoking impecável, mas agora eram apenas eles dois, sem a formalidade da cerimônia. O carro os esperava, e durante o trajeto até o hotel, compartilharam um silêncio confortável, cheio de promessas. Sofia descansou a cabeça no ombro de Miguel, que brincava distraidamente com os anéis em suas mãos entrelaçadas. A cobertura do Hotel Unique os aguardava, toda a equipe orientada a manter a discrição absoluta. Quando o elevador privativo se abriu, Sofia perdeu o fôlego. O ambiente estava transformado. Centenas de velas criavam uma iluminação dourada e íntima, seu reflexo dançando nas janelas que enquadravam a cidade iluminada. Rosas brancas e orquídeas perfumavam delicadamente o ar. "Bem-vinda, Senhora Torres", Miguel sussurrou em seu ouvido, a voz rouca de emoção enquanto a carregava nos braços para atravessar a porta. A suíte era um sonho em tons de branco e dourado. Um caminho de pétalas de rosas conduzia até o quarto principal, onde a cidade de São Paulo brilhava através das janelas do chão ao teto, como 1.000.000 de estrelas terrenas testemunhando aquele momento. Miguel colocou Sofia delicadamente no chão, mas manteve-a em seus braços. Seus olhos verdes percorreram o rosto dela com adoração, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele instante. Sofia sentiu seu coração acelerar sob o olhar dele, aquele mesmo olhar que a havia conquistado 2 vezes. "Você está tão linda", ele murmurou, seus dedos traçando suavemente o contorno do rosto dela. Sofia tremeu levemente ao toque, fechando os olhos quando ele se inclinou para beijar sua testa, suas pálpebras, suas bochechas, com uma delicadeza que fez seus joelhos fraquejarem. Com gestos reverentes, Miguel começou a soltar os pequenos botões de pérola que prendiam o véu aos cabelos dela. Os cachos ruivos caíram soltos sobre seus ombros, e ele não resistiu a passar os dedos por eles, aspirando o perfume que o embriagava desde a primeira vez que a vira. "Te amo tanto", Sofia sussurrou, sua voz tremendo de emoção enquanto suas mãos encontravam o peito dele, sentindo seu coração bater tão acelerado quanto seu próprio. A gravata borboleta e o paletó do smoking já estavam esquecidos em algum lugar, e através do tecido fino da camisa branca, ela podia sentir o calor da pele dele. Miguel a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra deslizando suavemente por suas costas, encontrando os delicados botões do vestido. "Posso?",
Ele perguntou baixinho, sempre cavalheiro, sempre cuidadoso. O sorriso dela foi sua resposta. Lentamente, com a mesma reverência com que se desembrulha um presente precioso, Miguel começou a soltar os botões. A cada novo pedaço de pele exposta, seus lábios depositavam um beijo suave, fazendo Sofia suspirar. O vestido de noiva deslizou como uma nuvem ao redor dela, formando um círculo de renda e seda a seus pés. A luz dourada das velas brincava na pele clara dela, criando sombras e luzes que fizeram Miguel prender a respiração. Ali estava ela, sua bailarina, sua força, seu amor que superara até mesmo o esquecimento. Você é tão perfeita, ele murmurou contra seus lábios antes de beijá-la. O beijo começou suave como uma carícia, mas foi se aprofundando, carregado de todo amor e desejo contidos. As mãos de Sofia encontraram os botões da camisa dele, seus dedos tremendo levemente enquanto soltavam um a um. A cidade lá embaixo continuava seu bailado de luzes, mas para ele só existia aquele momento, aquele espaço entre sonho e realidade. Miguel a conduziu lentamente em direção à cama king size, onde lençóis de seda branca os aguardavam entre pétalas de rosas espalhadas. Sofia sentiu seu corpo inteiro estremecer quando ele a deitou com delicadeza entre os lençóis macios. Miguel a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e naquele momento, ela se sentiu exatamente assim. Cada toque dele era uma declaração de amor, cada beijo uma promessa de eternidade. Te amo, ele sussurrou enquanto seus corpos se encontravam, se reconheciam, se completavam. Em cada vida, em cada memória. Miguel se apoiou nos cotovelos para olhar nos olhos dela, seu rosto revelando toda a emoção contida. Quando você não me reconheceu naquele hospital, foi como se meu mundo inteiro tivesse desmoronado. Tive tanto medo de ter te perdido para sempre. Sofia tocou o rosto dele com carinho, sentindo a emoção em sua voz. Mas nem mesmo o esquecimento foi forte o suficiente para nos separar. Ela respondeu suavemente. Meu coração nunca esqueceu você realmente. Ele só esperou minha mente alcançá-lo. Cada dia vendo você e não podendo te tocar, te beijar. A voz dele falhou com a lembrança. Mas eu teria esperado uma vida inteira se precisasse. Você vale cada segundo de espera, meu amor. Você me reconquistou da forma mais linda, Sofia sussurrou, seus dedos traçando o contorno do rosto dele. Com tanta paciência, tanto amor, me fez me apaixonar 2 vezes pelo mesmo coração. Seus corpos se moviam em perfeita sintonia agora, como numa dança muito ensaiada. Cada toque, cada suspiro, cada momento de intimidade carregava o peso de tudo que haviam superado para estarem ali. O amor deles era como uma sinfonia chegando ao seu ápice, delicado e intenso, gentil e apaixonado. A noite passou como um sonho do qual nenhum dos dois queria acordar. As primeiras luzes da manhã os encontraram abraçados entre os lençóis de seda, os cabelos ruivos dela espalhados sobre o peito dele, seus corações batendo no mesmo ritmo tranquilo. Miguel acordou primeiro, mas ficou imóvel, saboreando o peso dela em seus braços, o perfume de seus cabelos, o calor de sua pele contra a sua. Quando Sofia abriu os olhos, encontrou olhando-a com tanto amor que sentiu seu coração falhar uma batida. Bom dia, senhora Torres, ele murmurou, beijando suavemente sua testa. Bom dia, meu amor, ela respondeu, aconchegando-se mais em seus braços. Sol ia subindo no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons rosados e dourados. Pela janela ampla, podiam ver a cidade despertando aos poucos, mas eles permaneceram em seu casulo de amor por mais alguns momentos. No que está pensando? Miguel perguntou suavemente, seus dedos brincando com uma mecha dos cabelos dela. Em como somos sortudos, Sofia respondeu, traçando desenhos imaginários no peito dele. Em como o destino nos deu a chance de nos apaixonarmos 2 vezes, em como cada momento, mesmo os difíceis, nos trouxe até aqui.
E agora? O que vem pela frente? Ele perguntou, beijando o topo de sua cabeça com carinho. Sofia ergueu o rosto para olhá-lo, seus olhos azuis brilhando de amor e promessas. Agora vem o resto de nossas vidas. Mais danças, mais risos, mais momentos para guardar na memória. E dessa vez, Miguel completou, segurando o rosto dela entre as mãos, nenhuma memória vai se perder. Vamos construir tantas que nem 1000 vidas seriam suficientes para esquecê-las. O beijo que seguiu foi suave, cheio de promessas e sonhos compartilhados. O sol agora banhava completamente o quarto, como uma bênção para este novo começo. O sol já estava mais alto no céu de São Paulo quando finalmente decidiram deixar seu casulo de amor. Miguel chamou o serviço de quarto. Queria que seu primeiro café da manhã como marido e mulher fosse especial. Na varanda da cobertura, uma mesa íntima os aguardava, decorada com flores frescas e frutas da estação. Sofia vestia agora apenas a camisa branca do smoking dele, seus cabelos ruivos ainda levemente bagunçados do sono e do amor. Miguel não conseguia tirar os olhos dela. Havia algo de diferente em sua beleza esta manhã, um brilho especial de felicidade plena. O que foi? Ela perguntou, corando sob o olhar intenso dele. Estou só admirando minha esposa, ele respondeu com um sorriso, saboreando como essa palavra soava perfeita. Senhora Torres. Sofia sentiu seu coração acelerar ao ouvir seu novo nome. Era estranho como algo podia parecer tão novo e tão familiar ao mesmo tempo. É engraçado, Sofia comentou, enquanto brincava com uma uva entre os dedos. Passei tanto tempo ensaiando aquela coreografia surpresa para nosso casamento, e depois do acidente, quando a dancei novamente, foi ela que me trouxe de volta para você. Miguel estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos nos dela. Cada passo daquela dança contava a nossa história. Mesmo quando sua mente não lembrava, seu corpo sabia. O sol da manhã agora banhava completamente a varanda, e a cidade lá embaixo pulsava em sua rotina diária. Mas ali em cima, naquele pequeno paraíso particular, o tempo parecia ter um ritmo diferente. Sabia que guardei todos os ingressos. Miguel confessou, puxando Sofia para seu colo. De cada apresentação sua que assisti, mesmo durante aquelas semanas depois do acidente, quando você não me reconhecia, eu ainda ia ver você dançar. Sentava no fundo do teatro. Sofia o silenciou com um beijo suave. E eu sempre sentia sua presença, ela murmurou contra seus lábios. Mesmo sem entender porquê, meu coração batia diferente quando você estava por perto. Miguel a abraçou mais forte, inspirando o perfume de seus cabelos. Em algumas horas estaremos a caminho de Paris, ele murmurou. Mal posso esperar para ver seu rosto quando chegarmos ao apartamento que aluguei no coração da cidade. Sofia sorriu contra seu peito. Era incrível como ele sempre sabia exatamente o que ela sonhava, mesmo quando ela própria não havia dito em voz alta. E quando voltarmos, ele continuou, seus dedos brincando distraidamente com uma mecha dos cabelos dela, nossa casa em Higienópolis estará pronta. Aquele apartamento antigo que você se apaixonou à primeira vista, lembra? Mantive todos os detalhes originais que você tanto amou, mas criei nosso próprio espaço. Uma memória particular fez os olhos dela brilharem. Inclusive aquela sala que você prometeu transformar num estúdio de dança, o estúdio mais bonito de São Paulo. Ele sorriu. E um escritório para mim ao lado, para que eu possa estar sempre perto de você. Sofia sentiu seus olhos se encherem de lágrimas de felicidade. Era um futuro perfeito, não porque seria fácil, mas porque estariam juntos. O destino havia lhes dado uma segunda chance, e eles não pretendiam desperdiçar nem um momento. Miguel segurou o rosto dela entre suas mãos, seus olhos verdes transbordando amor. Sabe o que me fez ter certeza que nosso amor era verdadeiro? Quando você se apaixonou por mim pela segunda vez, exatamente do mesmo jeito. E dessa vez,
Ela sorriu. Nenhuma memória vai se perder. Vamos construir tantas que nem 1000 vidas seriam suficientes para esquecê-las. O sol agora banhava completamente o quarto, como uma bênção para este novo começo. O dia o chamava para sua nova vida, mas eles ainda tinham alguns momentos só deles, ali naquele pequeno paraíso particular que haviam criado. Algumas histórias de amor são tão especiais que merecem ser vividas 2 vezes. A de Sofia e Miguel era uma dessas histórias. Uma dança de amor que começou no palco de um teatro, sobreviveu ao esquecimento, e agora se desenrolaria por toda a eternidade. Porque o verdadeiro amor não precisa de memórias para existir. Ele simplesmente é, foi e sempre será. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.